Mas esse debacle na economia tem um quê aí do isolacionismo meio radical que foi praticado aqui no Brasil. Eu queria que você daria um pouco de braço a torcer que o Bolsonaro, ainda que tenha uma postura agressiva, incisiva e de alguma forma negacionista da gravidade da pandemia, ele não tinha uma certa razão quando queria preservar um pouco da economia, sendo que o isolamento, da maneira que foi feito, de maneira assodada, tem se mostrado, sobretudo quando a gente vê casos na Argentina, ficaram 6 meses fechados e agora o vírus está chegando agora, as pessoas começaram a morrer, sobretudo quando se vê o exemplo da Suécia, que é o 13º em mortes, e as outras estão distribuindo suas mortes para além, não fizeram quase nada, estão exatamente com uma economia ainda um pouco sustentável. O Bolsonaro não tinha certa razão em predicar uma espécie de isolamento mais vertical e uma circulação mais racional das pessoas, sem impor esse isolacionismo, sem método que foi imposto não só no Brasil, como no mundo inteiro, Ciro? Veja, Adriles, eu considero o Bolsonaro um boçal genocida. Genocida? O elemento Bolsonaro. Genocida. E eu explico por quê. Se você tomar a América do Sul menos o Brasil, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. Sim. Tem a mesma contradição de renda, se alguma coisa há melhor é para o Brasil, que é o mais rico de todos, o mesmo clima, mais frio para baixo, mais quente para cima, e todos eles juntos têm a metade das mortes no Brasil. Qual é a diferença? Jair Messias Bolsonaro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Como fez o isolamento social radical, confinou ali, teve menos mortes do que o Ceará. Que é um estado Bolsonaro que não tem comandou. Ele não comandou as atividades anti-pandemia. Quem comandou foram os governadores e prefeitos, graças à decisão do STF. Ele só patrocinou os hospitais. Quem fez essa ação no Supremo fui eu, Sim. Em nome do PT e como advogado ativo que sou. E ele mente que só cachorro que acua a alma, esse Bolsonaro, porque a liminar do Supremo nunca dispensou a União Federal das suas responsabilidades. O que ela disse é o que está escrito na Constituição. A liminar do Supremo só diz o seguinte, que a saúde pública é responsabilidade concorrente do governo federal, dos estados e municípios. E o Bolsonaro queria, de cima para baixo, determinar as providências todas. Sim. Graças a essa providência do Supremo, os governadores fizeram em linha com a ciência. E é isso que eu quero dizer, irmão. Quando a gente tem essas perplexidades, quando a gente tem esses sustos, a gente tem que se guiar pelos especialistas, tem que se guiar pela ciência. Superstição, palpiteiro, mas eles charlatão. erraram, Ciro. Erraram eventualmente. Suécia, querido. A ciência, Pronto, peraí, calma lá. A ciência se faz de um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Não houve tempo de fazer um tipo de experimento realmente social em relação ao isolamento e deu errado em vários lugares do mundo. Na Europa, o único lugar que errou feio foi a Suécia, que foi o único que se negou a fazer o isolamento social. Não, a Itália fez o isolamento no começo, afrouxou antes do tempo que houve essa mesma pressão das atividades econômicas e nós vimos a tragédia do exército levando corpos sem a família ver. A Espanha fez a mesma bobagem. Os outros países, a Alemanha, não é? Enfim, mas a Nova Zelândia fez um isolamento radical, a China fez um isolamento. Agora vamos lá, a América do Norte não fez. Nova York fez e 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Eis a questão. Fez depois do leite derramado. Deixa eu lhe dizer de novo, a ciência pode errar. Houve um tempo em que a ciência dizia que a Terra é plana. Houve um tempo que a ciência do dia dizia que a Terra era o centro do universo. Então eu não sou uma pessoa que tem paralisia mental. Perfeito. Eu apenas quero lhe dizer com muita humildade, especialmente governando, que eu já governei o Estado, já fui ministro, e quando eu não entendo do assunto, eu me cerco dos especialistas. Eu procuro iluminar minha ignorância com aquelas pessoas que entendem. O que é que faz o Bolsonaro? Tira os ministros da saúde e nomeia um general que nunca passou na porta de um hospital. Nunca passou na porta do hospital. E esse, por sua vez, ocupa com 23 militares e um veterinário o corpo técnico do Ministério da Saúde. Seu amigo José Serra foi um grande ministro da Saúde, você não acha? Ele nunca foi médico. Deixa o Sami fazer um... O Serra foi governador. O Serra é um administrador. Vai olhar o corpo técnico de que o Serra se cercou. Sim. O Serra é um adversário meu, violento, mas o Serra foi ao Ministério levando seus dotes de administrador. Concordo. E ocupou a estrutura do Ministério da Saúde com gente de alta excelência. A política anti-AIDS, a política de genéricos que ele desdobrou, são políticas que especialistas produziram. Esse que está aí é um ignorante, é um trupier, não entende porra nenhuma. Vamos ter clareza disso.